Falo também sobre Paulinho, de volta aos treinos sem restrições no Palmeiras. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e a CBF afastando árbitros, trios e também o pessoal do VAR em duas das partidas do fim de semana no Brasileirão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre o Globo Esporte de Pernambuco, que ironizou o Palmeiras. Reportagem de lá fez um vídeo por conta dos pênaltis marcados a favor do Palmeiras. E o apresentador do Globo Esporte, vestido de camisa do Palmeiras, caía e era pênalti. Escorregava e era pênalti. Espirrava e era pênalti. Vídeo que tem viralizado nas redes sociais. Bora repercutir agora uma informação que vem da Espanha. Carlo Ancelotti pressionado e ameaçado de demissão no Real Madrid. Confesso que achei meio esquisita a história, mas já tem gente inclusive especulando Zinedine Zidane voltando ao Real Madrid para sua terceira passagem. O nome do Zidane surge num site chamado Fichages. Só para explicar o contexto do Carlito Ancelotti. O técnico italiano tem contrato até junho de 2026, mas não vem numa sequência tão boa e a derrota para o Valência dentro de casa tornou a chance de título do Campeonato Espanhol um pouco mais complicada. Segundo a apuração dos amigos espanhóis, há necessidade no Real Madrid de eliminar o Arsenal na Champions para que o Ancelotti continue surfando nessa onda e chegue pelo menos até o Super Mundial. O Real Madrid que disputa a Champions, o título do Campeonato Espanhol e também a final da Copa do Rei. Contrato até junho de 2026, mas ninguém se surpreenderia se ele caísse depois do Super Mundial de Clubes, e é aí que a seleção brasileira pode entrar. Todo mundo sabe que o Edinaldo Rodrigues é fã do Ancelotti e tem no treinador italiano a sua prioridade para a seleção brasileira. Bora falar agora sobre a CBF, que tomou uma decisão importante. Nessa segunda-feira a entidade comunicou o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR dos confrontos entre Internacional e Cruzeiro, 3-0 para o Colorado, e Sport e Palmeiras, vitória alviverde por 2-1 na Ilha do Retiro. O afastamento é por tempo indeterminado. Marcelo de Lima Henrique era o árbitro de Internacional e Cruzeiro, ele acabou sendo punido por conta da expulsão do Jonathan, zagueiro do Cruzeiro, quando o jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo. Expulsão absolutamente maluca, sem nenhum cabimento. A árbitra de vídeo, a Daiane Muniz, que concordou e até parabenizou o Marcelo de Lima Henrique pela marcação, também está afastada por tempo indeterminado. Em relação ao jogo do Sport contra o Palmeiras, a treta se deu por conta do pênalti marcado no finalzinho da partida, 46 minutos do segundo tempo. Rafael Veiga se joga na área do Sport e o árbitro marca pênalti, alegando que o Matheus Alexandre havia o tocado, quando está muito claro que o lateral do Sport toca primeiro na bola. O Bruno Arleu de Araújo, que marcou o pênalti, está suspenso, assim como toda a sua equipe, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes de Sá. O que você pensa sobre as decisões da CBF? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para de falar sobre o Palmeiras, Paulinho está mais perto do que nunca da sua estreia com a camisa alviverde. Expectativa enorme até por conta do investimento de 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo do Gabriel Menino e do Patrick. Ambos os jogadores estão negociados com o Atlético Mineiro. Coisa de 10 dias atrás, a gente chegou a noticiar aqui que o Paulinho trabalhava com o restante do elenco em partes específicas das atividades, sempre em treinos onde havia menos contato, para evitar qualquer risco de choque, até porque ele havia passado por uma cirurgia no fim do ano passado. A partir dessa semana não há mais restrições, o Paulinho treina com o restante do elenco em todas as atividades, e a expectativa é de que, se ele não estreie no meio de semana em jogo da Libertadores, fique à disposição pro fim de semana. Reforço importante no momento de dificuldade em que o Palmeiras até consegue vitórias, como por exemplo contra o Sport em Cristal e contra o Sport Recife, mas sem deixar boa impressão, e o Paulinho pode ser a salvação da lavoura. Cola, você sabe me dizer se pode apostar que vai ter algum pênalti no jogo? Porque vou apostar R$1.000 que vai ter pênalti para o Palmeiras, isso é certo. Não sei, cara, não sei se tem alguma especificação de gol através de pênaltis, talvez até tenha, não duvido não, tá? O Palmeiras que teve 5 pênaltis a seu favor nos últimos 6 jogos. E aí outra curiosidade é que desses 5, 3 aconteceram, outros 2 não. O pênalti dado contra o São Paulo na semifinal do Paulista, inexistente, e o pênalti, segundo de ontem, foi uma das maiores maluquices. Nicola Fragoso, eu faço encano e você sempre sugerem boas escalações e tal.
Você já pensou em ser treinador? Qual seria seu Palmeiras titular para reforçar o meio-campo do Verdão? Janderson, eu não tenho a mínima capacidade de ser técnico de futebol. Eu não saberia dar um treino. Estou sendo bem sincero. Eu não sei qual seria a ordem do treino, não sei, não tenho a menor capacidade, cara. O Elia do Júnior, que apresenta o programa que eu participo às segundas-feiras lá no Band Esportes, ele tem certeza que se ele for técnico, ele vai fazer melhor do que qualquer técnico do Brasil. Eu tenho certeza que eu ia atrapalhar, porque eu não sei a rotina, eu ia me enrolar na pré-eleição, não tenho capacidade. Sobre o Palmeiras e as escalações, quando tiver todo mundo à disposição, acho que não dá para fugir de um ataque com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, é óbvio, mas é o que eu faria. No meio-campo, até por ter 3 atacantes, talvez haja necessidade de ter 2 jogadores mais marcadores. Um primeiro volante que poderia ser o Emiliano Martinez ou o Aníbal, eu hoje ficaria com o Emiliano, até porque o Aníbal caiu de produção, o Richard Rios, que é titular absoluto, e aí você vai usar ou o Veiga, ou o Maurício, ou o Felipe Anderson, aquele que tiver melhor, tá? Nicola, viu o áudio do VAR no segundo lance do pênalti? Barbaridade. Pois é. Tanto o árbitro em campo quanto o árbitro de vídeo, eles conseguiram entender que apesar do toque na bola do Matheus Alexandre, houve um calço. E o mais maluco para mim nessa história é que o pé do Rafael Veiga ele já vai se arrastando no chão, numa clara tentativa, na minha opinião, de cavar o pênalti, tá? Bora falar agora sobre o Palmeiras. O Verdão é favorecido. Essa discussão tomou conta das redes sociais e também do programa do Nicola desse domingo. 9 entre 10 participantes diziam que o Palmeiras é sempre beneficiado pela arbitragem. E essa impressão ficou mais evidente ainda depois da vitória por 2-1 do Verdão contra o Sport na Ilha do Retiro, com 2 pênaltis marcados. Primeiro, para mim, aconteceu. O Flaco Lopes é puxado quando se prepara para bater. Mas, Nicola, esse pênalti é marcado com frequência? Não. Não são todos os árbitros que marcam o pênalti, mas para mim o pênalti foi bem marcado. Flaco Lopes converteu e colocou o Palmeiras na frente. Pouco depois o Sport chega ao gol do empate com Barleta e no finalzinho da partida, já nos acréscimos, Rafael Veiga entra na área, não sofre o pênalti, mas cai. E o árbitro marca, o Bruno Arleu de Araújo, e o pior, o árbitro de vídeo confirma. Não era pênalti, ficou muito claro que o lateral do Sport toca na bola antes de tocar no Veiga, se é que houve o contato com o Veiga. De qualquer forma, pênalti absolutamente maluco, convertido pelo Flaco Lopes, que garantiu ao Palmeiras 3 pontos em vez de 1. Importante lembrar que nos últimos 6 jogos, o Palmeiras teve 5 pênaltis a seu favor. 2 deles certamente errados. Um na semifinal contra o São Paulo, a própria Federação Paulista já reconheceu o erro. O outro, esse segundo pênalti contra o Sport. Outra coisa importante, dos últimos 6 gols do Palmeiras, 4 foram anotados em cobranças de pênalti. Verdão que também esteve entre aqueles que mais tiveram pênaltis a seu favor nos anos de 2023 e 2024 no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente precisa fazer uma distinção do que é pênalti e do que não é pênalti. Os demais pênaltis dessa sequência de 5 que eu citei, os outros 3 aconteceram. E o Palmeiras sofre mais pênaltis até também porque tem mais jogadores de qualidade no ataque. O Estevão, por exemplo, é alguém que vive sofrendo pênaltis. Mas quando se erra, a gente vai estar aqui para registrar os erros de pênalti. Só mais uma curiosidade que tem chamado bastante a atenção de torcedores alviverdes. Bruno Arleu de Araújo marcou 5 pênaltis nos últimos 3 jogos que apitou do Palmeiras. Foram 2 contra o Sport nesse domingo, haviam sido 2 contra o Galo em setembro de 2024 e mais 1 contra o Cuiabá em maio de 2024. A pergunta que eu deixo para você é: o Palmeiras é mais favorecido ou prejudicado pela arbitragem? Já usa espaço e registra a sua opinião. Vitor Santos, será que o Abel vai se posicionar sobre o pênalti? Com toda certeza será contraditório mais uma vez. Abraços de Salvador, é o Vitor Santos. Qual o valor total dos patrocinadores da camisa do Palmeiras? O César, com a última, quer ver, ó? Com o último acordo, o Palmeiras chegou a falar em 270 milhões, mas esses 270 não são um número factível, não é um número real, porque há uma série de bônus previstos, né? O Palmeiras tem hoje 100 milhões da Sporting Bet, tem 25 milhões da Fictor, tem 11 milhões da Silfios e Cabos Elétricos, e mais 8 milhões da Uniaselv, tá? Então, são 125, 136, 144 milhões, tá? Esse é o valor
de 1, 2, 3, de 4 parceiros. 144, 144. A Leila pagava ao Palmeiras por todos os espaços, na camisa, no calção e no meião, 81 milhões de reais no ano passado. E eu vivia dizendo para vocês, pessoal, contrato da Crefisa e da FAM com o Palmeiras é ótimo para a presidente Leila, presidente da Crefisa e da FAM, e péssimo para a presidente do Palmeiras. Mas ela não estava muito preocupada com isso, ela fez valer o contrato que já estava acordado antes, né? Palmeiras ganhando do Sport fora de casa com um pênalti escandaloso. Muito adversário direto, não fará um ponto lá. Palmeiras fez 3. Pois é, né? O São Paulo, por exemplo, deixou 2 pontos contra o Sport em casa. Nicola, o Palmeiras vai ganhar esse brasileiro igual 2018, anota aí. Sem jogo bonito, mas resultado positivo. Elenco tem, né? Tem até uma dúvida, seria legal se os palmeirenses estivessem por aqui, pudessem responder. Esse, no papel, é o melhor Palmeiras que o Abel já teve? Na prática, tá muito longe de ser, né? O Palmeiras tem muita dificuldade. Mas no papel, cara, quando o Paulinho daqui a pouco tiver à disposição, o Palmeiras vai ter pro ataque Paulinho, Vitor Roque, Estevão, entre outros. Nicola, qual seria seu Palmeiras titular e qual esquema você montaria para o Verdão ter um meio-campo construtor? Janderson, acho que não dá para fugir muito do 4-3-3, especialmente quando o Palmeiras tiver todo mundo à disposição, né? Com Estevão na direita, com Vitor Roque como centroavante e com o Paulinho na esquerda. Aí no meio-campo eu teria o Rafael Veiga, que não vive uma boa fase, com o Richard Rios e um dos volantes, ou Imi Martinez ou Aníbal Moreno. A princípio, eu montaria esse time, fique à vontade para deixar o seu também, tá? Nicola, que vergonha essa arbitragem brasileira, o Sport foi totalmente roubado na ilha. O juiz dá um pênalti no final, onde todas as mídias falaram que não foi. Eu também achei que não foi. O Denis Lima e esses pênaltis para o Palmeiras hoje. Denis, o primeiro não é um pênalti que qualquer um marca. Se fosse o contrário, se fosse Palmeiras e Sport no Allianz Parque e o lance fosse para o Sport, não seria marcado, tá? Eu tenho certeza. Mas eu não acho tão maluco, eu achei que o Flaco foi puxado. O segundo não tem cabimento, tá bom? Ridículo o segundo pênalti do Palmeiras no apagar das luzes. Poucos farão um ponto na Ilha do Retiro. Eles fizeram 3. Edson, eu só faria uma alteração. Eu acho que entre os times que brigam por título, eu acho que os times que brigam por título, quase todos vão fazer pelo menos um ponto. E alguns vão fazer 3. O Palmeiras fez 3. É que você falou poucos farão um ponto. Eu acho que entre os times que brigam na parte de cima, a maioria vai fazer ponto, tá? E alguns vão fazer 3 pontos, como o Palmeiras fez, aí a gente concorda também. Beleza? Nicola, o Palmeiras deve ser o clube mais odiado no Brasil. É muito roubo para eles. Severino Costa escreve que Edinaldo Rodrigues é mesmo palmeirense. Em todo jogo o Palmeiras tem pênalti. Hoje teve 2. Que vergonha. O Janderson tá por aqui, o Rodrigo Siviero. Nicola, fala sobre as novidades do Palmeiras. Está fechando com o Mauro Júnior. O Rodrigo, hoje de manhã eu estava contando no vídeo. Essa informação, eu não posso dizer quem contou, mas é uma pessoa que tem tratado, conversado e negociado com o Palmeiras. Ela contou que existe uma possibilidade real de o Piquerez não ficar na metade do ano. Piquerez foi alvo de uma proposta da Itália no ano passado, na metade do ano passado. Ele acabou não indo porque se machucou e o Palmeiras também não fez questão de negociá-lo. Na oportunidade, a proposta era de 15 milhões de euros. Só que logo depois ele machucou o menisco, ficou boa parte do segundo semestre fora. Nesse ano também já teve uma lesão, mas voltou a ser titular e mostrou que está bem fisicamente. A percepção que se tem de quem está por perto do Palmeiras é de que a Leila pode vender o Piquerez agora na metade do ano. E o Mauro Júnior seria uma reposição à altura e de graça. Jogador brasileiro de 25 anos de idade que está saindo do PSV, tá? O Paulo Azeredo escreve que CBF é terra sem lei. O Edinaldo faz o que quer. A CBF virou o clube do Bolinha. Pois é. Até festas com prostitutas houve o relato nessa matéria da Piauí que até festa com prostitutas acabou rolando dentro da sede da CBF. Outra denúncia de que o Edinaldo colocou escutas em praticamente todas as salas da CBF e também no refeitório. Então o pessoal ia fazer reunião lá nas salas da CBF e ligava a TV no volume alto para que o captador não fosse capaz de pegar aquilo que estava sendo debatido. Cara, imagina que clima é esse, cara. A matéria é muito completa e gigante, com muita informação de bastidor. Eles tratam meio que en passant sobre os temas que eu trouxe para vocês, dos aumentos salariais
para os presidentes de confederação, para o repasse de federações, mas aborda um monte de outras coisas, tá? O Marco Aurélio, por que o porco precisa melhorar, Nicola? Tem a CBF para dar 2 pênaltis roubados. Vocês... Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação. Muito importante a sua participação, né? Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.